Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano, Biologia, terceira série do ensino médio, aprofundando assuntos sobre genética e a gente já viu que existe dominância completa, ausência de dominância e tudo mais, e aí a gente vai aprofundar justamente nisso, conhecer as variações e as modificações fenotípicas, ou seja, na representação, na primeira lei de Mendel. Diferenciar o que é uma codominância e uma dominância incompleta, bem como resolver problemas relacionados a esses conceitos. Então, existem situações em que não há dominância, tá? Existe o dominante e o recessivo em muitas situações, e situações em alguns genes, algumas características, em que não há dominância. Então, na genética, mesmo a gente estudando um mesmo cromossomo, existem genes que trazem uma situação de dominância, e outros que trazem uma situação de ausência de dominância, podendo esta ser codominante ou incompleta. Beleza, gente. Primeira lei de Mendel, casos especiais. Vamos lá. O gene dominante bloqueia totalmente a atividade do recessivo. Então, beleza. Pelo fato de ele ser dominante, ele encobre o recessivo continua ali, pode passar para os filhos, mas não manifesta suas características fenotípicas naquele indivíduo, ok? De maneira que apenas o caráter condicionado pelo gene dominante se manifesta. Exemplos aí de dominância completa, né, nós temos aqui, ok? E existem casos em que o gene interage com seu alelo de maneira que o híbrido, tá? Então vamos pensar o heterozigoto, o Azão-Azinho, o Vzão-Vzinho, conforme a letra que a gente estiver utilizando na representação, e isso pode ficar livre, embora sim, alguns professores vão te orientar a utilizar sempre a letra, às vezes, do recessivo e tal, né? Você vai considerar que o híbrido é aquele indivíduo Azão-Azinho, por exemplo, ou seja, tem os dois genes, né? De maneira, então, que esse híbrido ou heterozigoto apresente um fenótipo diferente, intermediário em relação aos pais homozigotos. Lembra lá na primeira lei de Mendel, no teste que ele fez com as ervilhas verdes e amarelas? Na geração F1, apareciam, né, do cruzamento entre verde com amarela, linhagens puras, aparecia uma linhagem híbrida, ou seja, uma F1 heterozigota. Ela seria Vzão-Vzinho, tá? Nesse caso, acontece o surgimento de um terceiro fenótipo diferente dos pais, tá? Que daí se expressa simultaneamente, tá? Então nós vamos ter assim, ó, gente, chamado de um modo geral, ausência e dominância, a incompleta e a codominância, que seria o outro fenômeno ali. A incompleta, não existe o dominante e o recessivo. As duas características, elas vão se mesclar, vamos dizer assim. Elas vão se diluir uma na outra. Esse termo diluir não é um termo oficial. É só para você conseguir entender, tá? E quando a gente for falar de codominância, os dois vão se expressar com a mesma intensidade. Vamos supor um preto com bolinhas brancas, por exemplo, com manchas brancas. Então, seria algo nesse sentido. Quando a gente for falar, então, de dominância incompleta, tá, gente? Primeiro caso ali. Esse tipo de relação entre alelos com um fenótipo heterozigoto intermediário, tá? Entre os dois fenótipos de homozigotos é chamado de dominância incompleta. Um exemplo bem fácil de a gente entender. Nós temos flores brancas e flores vermelhas. O fenótipo intermediário entre elas, tá? Se juntando, forma flores de cor rosa. Isso significa que surgiu um fenótipo intermediário no heterozigoto, tá? É pelo heterozigoto que a gente consegue analisar esse tipo de herança. Ok, gente? Mistura de fenótipos, fenótipo intermediário. A F1, nesse caso ali, da flor rosa, da flor vermelha com a flor branca gerando a flor rosa, é 100% rosa, tá? Se fôssemos fazer uma F2, nós teríamos uma proporção de 1 vermelho para 2 rosas para 1 branca. Ficaria a proporção 1 para 2 para 1, tá? 25% de vermelho, 50% de rosa, 25% de branco, 25% de branco. Certo, gente? Bem tranquilinho aqui. Vamos à primeira atividade. Isso já vai pondo a mão na massa mesmo, já vai interagindo, já vai aprendendo. E é interessante que às vezes, mesmo que você erre, aprender com o erro é de extrema importância, principalmente em genética, que você vai ver
um número grande de informações, de regras, algo que acontece para um gene que não acontece com outro, algo que é dominante para um, que é codominante para outro, enfim, você vai ter uma infinidade de situações. Dominância incompleta ou semidominância, que alguns autores também utilizam, ocorre quando alelos em heterozigose, ou seja, na forma heterozigota, promovem efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado de homozigose. Aquela mesma situação do intermediário ali, né? Em plantas chamadas maravilhas, o nome da planta é maravilha, tá, gente? Os genótipos abaixo influenciam nos seguintes fenótipos: Bzão, flores vermelhas. Bzão, flores rosas. E Bzinho, flores brancas, tá? O que a gente vai querer saber nisso aqui, gente? Quando acontece, né, a situação, por exemplo, um cruzamento entre uma planta maravilha vermelha e uma branca, nós tivemos uma F1, uma primeira geração de filhos, tá? Com 90 maravilhas rosas, ou seja, vamos dizer que ali é a totalidade de rosas. Qual a porcentagem de indivíduos de cor vermelha que ocorrerá na autofecundação de duas maravilhas na F2? Ou seja, duas rosas cruzando, lembrando que elas são heterozigotas, cruzando, qual que é a proporção que você vai ter numa F2? Dá um tempinho para você tentar fazer isso aí e já voltamos. Então vamos lá, galera. Cruzando F2. Vamos usar ali as letras B, né? Como foi mencionado ali. Você pode utilizar também outro tipo de representação, tá? Bzão, quadrinho de Punnett, tá? O que nós temos aqui, ó? Bzão. Indivíduos da cor vermelha, que é a pergunta, serão os Bzão. Sendo assim, teremos 4 possibilidades e uma delas, tá aqui, será vermelha, ou seja, 1/4 de chance. Para calcular a porcentagem, basta multiplicar e a gente vai ter ali 25% das flores sendo, no caso, vermelhas ali. Se perguntasse das brancas, também 25%. Se perguntasse das rosas, da rosa também em F2, seria 50%. Belezinha? Então vamos lá, gente. Codominância agora. Codominância, ou seja, os dois têm o mesmo grau de dominância, tá? Os dois se expressam. Está relacionada com a dominância incompleta, mas nesse tipo de ausência dominante as características são expressas independentemente, ou seja, as duas não vão se mesclar, as duas vão aparecer juntas. Exemplo, cor de pétalas em algumas espécies de plantas. O sistema ABO, quando a gente tem o sangue AB, também é um exemplo de codominância, as duas estão se expressando juntas, né? Existe independência dos fenótipos em F2,
por exemplo, 25% vermelhas, 50% vermelhas com branco, junto as duas, não vai ser rosa, não vai diluir, entre aspas, né? Não existe o termo diluir em genética aqui, mas 50% de vermelha com manchas brancas, com pintas brancas, conforme for o caso, e 25% de brancas, tá? Então a codominância tem essa ligeira diferença aí com relação à dominância incompleta, tá? Embora as duas são exemplos de ausência de dominância. Segunda atividade para você, gente, já em seguida ali, já para te testar mesmo, tá? Quando gados brancos, que a gente vai representar por W, cruzam com gados vermelhos, que a gente vai chamar por R, forma-se a prole ruão, tá? Que seria ali manchado, ou seja, possuem pelagens brancas e vermelhas. Então tá aqui a representação, o vermelho, o ruão e o branco. A pelagem ruão é um exemplo de codominância. Um fazendeiro, então, ele cruza dois gados ruões, tá? Qual é a chance de a prole também ser ruão, tá? Utilizando essas letrinhas que eles colocaram aqui para vocês, você monta o punê ali, faz ali e atinge ali a porcentagem daquilo que se pede. Já voltamos. Beleza, galera? Então, o que nós temos aqui? Eles sugeriram que a gente utilize o W, o R, né? E juntos, a gente podia utilizar uma outra forma também. W maiúsculo, W minúsculo. Você pode usar também isso, tá? Eles estão colocando uma representação agora um pouquinho diferente, até que eu salvei aqui para vocês terem essa experiência de utilizarem letras diferentes para fazer a situação. Mas vamos lá. WR com WR, ou seja, os dois são ruões, tá? E juntando aqui, ó, WW, WR, WR, RR. Então nós teríamos ali as duas situações em que a gente vai ter o gado de cor manchada, ou seja, ruão. Sabendo que o fazendeiro então cruzou dois gados ruões, WR, a chance dessa prole, o que é a prole? Ali os filhotes, né, desse cruzamento, ser ruão é 2 chances em 4, ou seja, 2 sobre 4. Que aí você pode simplificar. Então, simplificando 2 sobre 4 vai dar 1 sobre 2, ou seja, existe 50% de chance disso acontecer, tá? Se você não raciocinou direito ali, não fez a correlação direta com a porcentagem, você pega lá 2 sobre 4, você pode dividir diretamente 2 sobre 4, ou simplificar e depois dividir 1 sobre 2, você vai ter 0,50 que, multiplicado por 100, você vai ter ali a questão dos 50%. Ou seja, se tivesse lá, vamos supor, não tem muitos filhotes, né, quando a gente está falando ali de bois, né, mas vamos supor que fosse assim, filhos de mesmo pai e mesma mãe,
teria ali metade, 25% dos indivíduos vermelhos, 25% branco e 50% de toda aquela turma toda lá de filhos na característica de cor tipo ruão. E já emendando um terceiro exercício aí para você, gente. Agora a coisa tá pegando mesmo. A tipagem sanguínea em seres humanos depende de 3 alelos. O IA, o IB e o Izinho, tá? São Is maiúsculos e ali com o alelo Azão, com o alelo Bzão e o minúsculo ali, tá? Os alelos IA e IB são codominantes, ou seja, lembrando do conceito, os dois se expressam com a mesma força ali, vamos dizer, tá? Indivíduos que têm A e têm B vão formar o sangue AB, tá? E o alelo Izinho é recessivo tanto para um quanto para outro. Então apareceu o Izinho, ele vai ser escondido, ele não vai se expressar se ele estiver junto com o IA ou o IB. Ele só vai se expressar se ele for Izinho, tá? Tem que pensar bem nisso aqui. Sabendo que existem 4 tipos sanguíneos no sistema ABO. Então quais são esses tipos sanguíneos? Tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, tá? A questão de ser positivo ou negativo é um outro gene que se comporta um pouquinho diferente desse, tá? É outra situação ali. Determine os genótipos para cada tipo. Ele não está pedindo agora para você fazer cruzamento nenhum, só te pede para determinar os genótipos. Lembrando que esses dois são codominantes e o Izinho é recessivo em relação aos dois, tá bom? Desafio para você, já voltamos. Vamos lá. Tipo A, veja lá, se aparecer os dois juntos, IA e IA, ou o IA com o Izinho, lembrando que o Izinho é recessivo, vai ser sangue tipo A. Então todas as pessoas que são do tipo A, ou elas são homozigotas, ou são heterozigotas. Ela pode ter as duas situações ali, tá bom? Então misturando já os conceitos, que nesse tipo de assunto de sistema BO dá pra gente fazer essa mistura dos conceitos ali. Tipo B, IB, ou IBzinho, ou seja, homozigoto ou heterozigoto, a pessoa vai ser do tipo B. Agora sim, gente, lembrando que eles são codominantes. Se você tiver IA com IB, herdou o IA do teu pai, o IB da tua mãe, ou vice-versa, você vai ser sangue AB. Os dois são codominantes, tá? E com relação ao tipo O, somente vai acontecer a situação se as duas situações, os dois alelos, forem recessivos. Tá, gente? Com relação à doação de sangue, para quem tal tipo sanguíneo pode doar e quem pode receber, quem é o doador universal e receptor universal, esse é um outro papo, em outra aula, tá? A gente está vendo apenas a herança genética da situação. Ok, gente?
Resumindo então, dominância incompleta. Ambos os alelos expressam característica intermediária misturada, né? Na codominância, ambos os alelos são expressos e as duas características são visíveis. E já na outra, né, existe ali uma mescla, né, entre elas ali da situação. Ok? Atividade 4, gente. Em humanos, a textura do cabelo é regida por dominância incompleta também. Também é um fator de dominância incompleta. O gene para cabelos cacheados, o H maiúsculo, é incompletamente dominante ao gene para o cabelo liso, H minúsculo. Ou seja, não é uma dominância completa, então é uma dominância incompleta, já está te dizendo ali. Indivíduos que são heterozigotos, ou seja, Hzão, Hzinho, possuem cabelo ondulado, ou seja, intermediário entre os dois. Um casal heterozigoto, então, Hzão, Hzinho, os dois de cabelo ondulado, né? Tem um filho. Qual a probabilidade de a criança também ter cabelo ondulado? E aqui do ladinho, gente, nós temos aqui as classificações, né? Lisos, ondulados, cacheados, crespos, né? As variações para isso. Então, os extremos que nós vamos ter vai ser ali cacheado, né? Crespo ou liso. E o ondulado seria um intermediário. Mais um tempinho para vocês tentarem resolver essa e a gente já volta. Vamos ver o que você escreveu lá. O exercício aponta que cabelos ondulados são heterozigotos, ok? Hzão, Hzinho. Cruzando-se os pais com essa característica, espera que os filhos também com essa característica sejam de 50%. Por quê? Hzão, Hzinho do pai, Hzão, Hzinho da mãe, eles vão ter três possibilidades de filhos, né? Hzão, Hzão, Hzinho, Hzinho, ou seja, os dois dominantes, os dois recessivos, os dois extremos. E 50% de chances do filho também ter o cabelo ali com a característica intermediária. Ok, gente? Para você exercitar assim, para você tentar dar uma raciocinada sobre o assunto, né? Tem um monte de outras informações ali de outras características que podem ser propostas para você tentar fazer esses cruzamentos. Então, resumindo, o que vimos nessa aula? Conhecemos duas variações alélicas relacionadas à primeira lei de Mendel, a chamada dominância incompleta e a codominância, bem como resolvemos exercícios relacionados a esses dois termos. Galera, vários assuntos, como eu falei, várias características podem ser jogadas ali. A gente tem que saber primeiro se é de dominância completa, se é de ausência de dominância. Vão ter outros assuntos, outros tipos de herança que foram estudados, que mudam um pouquinho. Às vezes no mesmo cromossomo tem genes que se comportam de um jeito, tem genes que se comportam de outro, mas tudo isso você vai assimilando aos poucos. Por enquanto eu deixo a dica para você.
Tenta fazer esses exercícios que o teu professor vai propor, que alguns sites vão trazer para você exercícios propostos que você possa estudar e tudo mais, e tirar de letra todo esse assunto. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu, gente!